Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar com o Dr. Leonardo Bello a respeito de um assunto muito importante para as empresas, para nós advogados, sobre as normas regulamentadoras. Vou esperar o pessoal entrar e ele já deve estar para entrar também. Enquanto isso, o pessoal vai mandando suas perguntas, suas dúvidas. Na medida do possível, a gente vai falando sobre todas elas na live. Hoje nós vamos priorizar as principais alterações feitas na NR1, a revogação da NR2, a modificação na NR3 e NR12. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas a respeito dessas modificações, podem ir mandando. Sejam bem-vindos, professor Leonardo está entrando. Rômulo, Fernanda, Márcio, Jorge, Márcio Santos. Tudo bom? Olá, tudo bem, Tainá? Tudo bem, Léo? Obrigada por ter aceitado o convite. Muito bom conversar com você hoje. De nada, eu que agradeço o convite. Muito legal poder estar aí no seu canal, que tem trazido tanta coisa boa para a gente. Poder participar é um prazer enorme. Obrigada. E esse é um assunto muito importante, né? É, exatamente, né? Está sofrendo alterações aí a todo momento. E muitas vezes acaba tendo desconhecimento do que está sendo aplicado, o que não está, né? E mais ainda, né? O que é mais importante, a gente sabe, né? Todos nós sabemos que temos muitas normas, né? E claro, cada uma se aplica a um determinado segmento, mas algumas são mais relevantes que outras, sem dúvida, né? Sim. E aí, mas é bom a gente conhecer um pouquinho de cada uma, né? Com certeza. Simone, seja bem-vinda. Doutor Júlio. Júlio está aí conosco, Sejam grande todos abraço. bem-vindos. Não vou conseguir falar com todo mundo. Bom, eu tenho certeza que todos já conhecem o doutor Leonardo, mas eu vou apresentá-lo mesmo assim. Ele é auditor fiscal do trabalho, mestre em Direito e professor. E vai bater esse papo com a gente hoje, como eu já havia falado, sobre as normas regulamentadoras, as mudanças, as principais mudanças, em especial a NR1, a revogação da NR2, a NR12 e a NR3. Bom, eu vou fazer uma introdução, então, e depois eu passo a bola para você, pode ser? Claro. Doutor Ivan, seja bem-vindo. Tati. Bom, pessoal, vou partir para o tema porque o tema é extenso, então não dá para eu falar com todo mundo, não vou olhar um pouquinho, mas vão mandando as suas dúvidas e, na medida do possível, a gente vai tratando cada uma delas. Bom, nós temos observado essas mudanças das normas regulamentadoras vindas de um projeto do governo chamado Descomplica Trabalho, uma suposta flexibilização, e eu vou dizer suposta, porque aqui a ideia é que nós refletimos sobre o assunto e realmente verifiquemos se há uma flexibilização, se há uma exposição maior do trabalhador, se há uma precarização do trabalhador, e que a gente faça esse debate, porque esse debate é muito importante para todos nós. Enfim, o governo anunciou esse projeto e que haveria essa flexibilização, essa revogação, e supostamente, em razão disso, geraria uma redução de custos em torno de 4 bilhões de reais, que se daria em razão de redução de multas e despesas para as empresas. Bom, esse anúncio do governo acabou gerando uma grande repercussão na esfera jurídica, na esfera de segurança do trabalho, porque nós sabemos que o Brasil hoje ele ocupa o 4º lugar no ranking mundial em acidentes de trabalho, e os números da Previdência Social registram cerca de 700 mil casos de acidentes ocupacionais no país por ano. Segundo o levantamento oficial do Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho, a cada 3 horas e 40 minutos, um trabalhador falece em decorrência de acidentes de trabalho. E por isso esse assunto se torna ainda mais relevante e mais necessário ser debatido. O primeiro passo que o governo teve para iniciar essas modificações foi a revogação da portaria anterior, que tratava do procedimento de alteração das normas regulamentadoras, e a edição em 31 de dezembro de 2018 da portaria 1224, que ela estabeleceu um novo procedimento, tratou da comissão tripartite, em que teria um representante da empresa, dos empregados e do governo.
E a partir da edição dessa portaria, já começou-se a haver várias alterações, nas normas regulamentadoras, com uma previsão de entrar em vigor a partir de 6 meses, no ano seguinte. Por isso que eu acho até que a gente não está vendo tanto debate sobre isso. E quando chegar mais próximo do início da vigência, é que vai ser um desespero, vai ser um debate enorme. As empresas vão tentar se adaptar, vão entender se elas ainda vão precisar do PPRA, do PCMSO. Eu imagino que isso vai acontecer. Mas vamos lá. E aí, em 2019, a gente verificou essas alterações sendo feitas nos meses e, finalmente, em março desse ano, nós verificamos a judicialização dessa questão. O Ministério Público do Trabalho interpôs uma ação civil pública perante a 9ª Vara do Trabalho do Distrito Federal. E, inclusive, essa notícia foi até objeto de post lá no feed do Juridicando. Então, quem quiser mais detalhes sobre os números dos feitos, e eu vou explicar por que feitos e não só um feito, entra lá, acessa e entra no site do TST. É bem interessante. Bom, o Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação civil pública pedindo a declaração de nulidade apenas da portaria 1359, que foi editada em 9 de dezembro de 2019. Essa portaria ela aprovou o novo anexo 3 da NR9 e especialmente alterou o anexo 3 da NR15, que trata do adicional de insalubridade devido à exposição de calor. Bom, e o Ministério Público alegou nessa ação que o governo não estava observando o procedimento da própria portaria editada em relação às modificações das normas regulamentadoras, em especial a alteração feita nessas mencionadas. Em abril desse ano ainda, a 9ª Vara do Trabalho concedeu uma liminar determinando que a União seguisse o procedimento da portaria sob pena de multa de 500 mil. Pessoal, tem o pedido, ele é bem destrinchado e a liminar também. Eu sugiro que vocês entrem, acessem, leiam. Aqui é só um compilado. Nós não temos como em 1 hora tratar todos os pontos, senão nós poderíamos ficar 1 hora apenas na sessão civil pública, né, Léo? Dava para falar só sobre isso. Mas tem muito conteúdo. É muita coisa, só um panorama geral. Bom, em razão da concessão da liminar, a União impetrou o mandado de segurança perante o TRT da 10ª região para suspender, liminar, para caçar a liminar. E o mandado de segurança ele foi indeferido, a inicial foi indeferida liminarmente e o mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Em razão dessa decisão, a União interpôs um recurso ordinário e um requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário, que ganhou um outro número. Então, mas acessando o processo no TST, vocês conseguem ver toda essa numeração e o fundamento que o ministro relator utilizou para acatar o requerimento da União, tá, pessoal? A relatoria desse pedido cautelar coube ao ministro Douglas Alencar Rodrigues. E no requerimento, a União argumentou que os procedimentos jurídicos foram rigorosamente observados para análise das MRs em relação à modernização, que não excluiu nenhum direito dos trabalhadores e, pelo contrário, essa modificação foi feita para se adequar à realidade do mercado atual e ampliar a proteção dos trabalhadores. Bom, esse argumento foi aceito pela subseção 2, especializada em dissídios individuais, a SDI do TST, que acolheu a suspensão da liminar em 1º de outubro de 2020. E uma observação importante é que agora, dia 10 de novembro, o ministro acolheu a petição conjunta da União e do MPT pedindo a suspensão dos feitos, não só desse requerimento, como da ação civil pública que tramita lá na 9ª Vara do Trabalho. E pediu a suspensão por 30 dias e o ministro acolheu. Então, como a gente vai entrar agora no recesso, talvez nós tenhamos novidade para janeiro ou fevereiro, porque eles informaram que estão fazendo uma negociação e assim vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado desse diálogo. Bom, após essa longa introdução, eu esperava que fosse mais breve, te peço desculpas, mas achei realmente necessária para ilustrar um pouco o assunto. Eu queria saber, já vou começar com a pergunta fogo no parquinho, que geralmente fica para o final, mas vai ser logo a primeira, né? O que você acha dessa chamada flexibilização? Entenda bem, pessoal, aqui nós vamos fazer uma análise técnica, tá? Respeitando os posicionamentos diversos, e aqui nós priorizamos muito isso. E, de fato, você acha que há uma burocracia a ser superada? Se trata de um avanço, de um retrocesso? Eu queria a sua opinião.
Primeiro, muito obrigado pela introdução. Na verdade, foi uma boa aula para a gente do que está acontecendo nesse momento, né? Porque realmente a gente tem muitas notícias desencontradas. Você trouxe de maneira bem técnica o que está ocorrendo hoje. Tainá, na verdade, o tema flexibilização, por si só, como você falou, né, já traz uma grande controvérsia, né? A palavra flexibilização ela tem uma carga muito forte, muito negativa na nossa leitura quanto ao direito do trabalho. É uma obra de referência para quem gosta, né? Oscar Hermida Uriarte, né? Tem lá a flexibilidade, né? É um livro excelente que trata sobre o tema. Mas se nós formos analisar, né, sobre a ótica da flexibilização estrita, do que é realmente flexibilização, lá na década de 70, nos países europeus, 80, no final da década de 80, início de 90, aqui no Brasil, né, que era o quê? Que era modificar os direitos trabalhistas, na verdade, era retirar, diminuir os direitos trabalhistas, para quê? Para ampliar a atividade empresarial, que seria, então, para fomentar a economia como um todo, né? Eu confesso que aí sim eu traria uma crítica a essa forma de alteração. Se nós pensarmos que a ANR é um entrave para o desenvolvimento econômico, eu sou completamente contra. Eu acho que não funciona dessa maneira. Na verdade, a ANR ela serve para quê? Ela serve tanto para defender o trabalhador, mas também para defender o empregador. Por quê? Ele tem normas objetivas, normas estabelecidas através de um documento, ou, na verdade, de vários documentos, né? E que se ele seguir essas normas, na verdade, ele vai estar respeitando as condições de segurança e saúde. Dificilmente ele vai causar um prejuízo à saúde do trabalhador e dificilmente ele vai ter um prejuízo financeiro decorrente disso, né? Agora, se nós enxergarmos a flexibilização como adequação das normas regulamentadoras ao mundo atual do trabalho, é provável que nós alcancemos a conclusão de que algumas realmente mereciam ser alteradas. Tá? Então, eu não sou crítico a todas as alterações que foram feitas. Talvez a alteração realmente a atitude do Ministério Público do Trabalho, né, de ingressar com uma demanda, sem discutir a questão de competência ou não do órgão, mas eu acho que é louvável porque foi uma alteração muito grave, muito grande, num curto período de tempo. Então, acho que a maior crítica foi essa, né? Ao invés de você fazer reuniões públicas, né, audiências públicas e tentar debater, mas muitas dessas normas, realmente, elas já não tinham aplicabilidade prática. Ou muitos itens da norma mereciam essa alteração, né? Mereciam essa alteração. E aí, sim, se a gente pode enxergar como uma modernização, que também é uma outra palavra que é complicada da gente aplicar, mas seria efetivamente, né, a adequação, vamos colocar assim, então, a adequação dessas normas a uma nova realidade do trabalho. Aí sim, eu enxergo que foi uma alteração positiva. Sim, uma adequação. E eu acabei falando e não toquei no principal ponto, que foi a questão da competência. Eu li aqui o julgamento do TST e não toquei nisso, né? Que você falou muito bem. Na verdade, o TST, um dos principais argumentos que ele acolheu foi que a competência não era dele, era do STF. E Exato. Eu fiz uma pesquisa e se alguém souber, tiver alguma decisão, pode me mandar, que eu saiba, no STF ainda não há nenhuma impugnação a essas normas. Não há nenhuma DI, ou ADPF, que eu saiba, não. Bom, vamos ver se essa negociação entre o Ministério Público do Trabalho, esse diálogo, vai se chegar no consenso, até por uma questão de segurança jurídica. É interessante, daqui a pouco as normas vão começar a vigorar, algumas até já estão, como vamos falar aqui. Então, há uma insegurança para a empresa em saber o que ela vai se adequar, o que não vai saber. Bom, então vamos começar a falar sobre a NR1. Eu coloquei aqui em ordem cronológica. A NR1 ela foi alterada pela Portaria 915, publicada em 30 de julho de 2019. A NR1 ela trata de disposições gerais. E muito interessante a sua colocação, porque na pesquisa que eu fiz para essa live, eu escutei mais elogios à modificação da NR1 do que críticas. Sim, e isso é bem interessante. É muito bom nós escutarmos experts da área, porque não tem como a gente saber tudo de todas as áreas. É muito bom escutar a segurança do trabalho engenheiro, do trabalho fiscal, do trabalho, para nós entendermos realmente essa adequação.
Bom, o primeiro aspecto da NR da Portaria 915, da primeira redação, da primeira alteração, foi que ela revogou a norma regulamentadora número 2, que tratava da inspeção prévia. A inspeção prévia ela é prevista no artigo 160 da CLT e tinha caráter preventivo, para eliminar potenciais riscos ocupacionais quando da elaboração de um projeto e construção de estabelecimento ou ainda instalação de máquina e equipamento. Essa primeira redação, no anexo 3 da NR1, ela revoga diversos itens de outras ANRs, mas eu não vou falar aqui, porque senão nós vamos acabar fugindo do tópico da NR1 e não vamos tratar direito as outras normas regulamentadoras. Então, nós vamos ficar só na NR1 agora, tá? E eu queria saber de você, Léo, o que você achou da revogação dessa NR2? Vamos lá, Tainá. A NR2, ela trazia um expediente importante, que seria essa inspeção prévia, né? Então, sem dúvida, é interessante, se possível fosse, e aí é que eu acho que está a grande questão, nós fazemos uma inspeção antes do início da atividade empresarial. Agora imagine, isso se aplicava a toda e qualquer atividade empresarial. Então, é humanamente impossível você ter um número adequado de auditores para que fizesse essa inspeção prévia na prática, né? Eu só gosto de ressalvar o seguinte, essa inspeção prévia, ela não acabou para a indústria da construção. Nós temos um item específico na NR18 que trata, aí sim, do aviso de obra. Então, toda empresa que vai iniciar a obra, ela precisa avisar. E nós temos até hoje um sistema, ela faz isso pelo sistema de aviso prévio. Eu não lembro agora, SPC, alguma coisa. Eu não lembro agora qual é a sigla, me desculpa. Mas... então, quer dizer, o que ela deixou de exigir é o quê? Esse aviso prévio, para que haja uma inspeção. Imagine só, não que haja uma menor relevância de acordo com o porte da empresa, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas um escritório, uma sala comercial. Então, para eu iniciar a minha atividade naquela sala comercial, eu precisava de uma inspeção prévia. Imagine isso. Quando hoje, e aí eu concordo com você, que a NR1, as alterações, pelo menos sob o meu ponto de vista, foram positivas, a NR1 ela já traz um outro procedimento e que o próprio empregador ele vai fazer essa análise. Então, a partir do momento que o empregador faz, por que eu vou depender de um órgão estatal, né, para que faça essa inspeção prévia, que na prática dificilmente estava sendo realizada. Né? Não era viável fazer isso em todos os estabelecimentos. Então, a extinção da NR2, né, a revogação da NR2, na prática não foi de todo prejudicial. Né? Até porque o artigo 160 ele não foi revogado. Então, nós temos ainda a previsão do artigo 160 da CLT. A qualquer momento, nós podemos editar uma nova norma regulamentadora, prevendo um outro procedimento para que seja feito. Mas, realmente, da maneira como era de difícil aplicação prática. Perfeito. Bom, a norma regulamentadora 1 mal foi publicada, já sofreu uma alteração. Em 9 de março de 2020, foi publicada a portaria 6730. Quer dizer, na verdade, ela foi publicada dia 12 de março, mas a data dela é do dia 9 de março, estabelecendo que a norma regulamentadora 1 passaria a dispor sobre disposições gerais e gerenciamento de risco ocupacional, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Bom, e aí eu vou fazer uma segunda pergunta, fogaréu no parquinho também, porque eu não entendi muito bem essa questão da nova redação da norma regulamentadora, que é trazida com essa portaria. No artigo 4º, ela menciona a revogação expressa apenas de alguns artigos da portaria anterior, que seria a portaria 915. Então, eu imaginava que a portaria revogaria todos os aspectos da anterior. Contudo, ao mencionar que ela só revoga no artigo 4º alguns dispositivos da anterior, isso significaria na prática que nós teríamos duas portarias em vigor regulamentando a norma, quer dizer, que seriam a norma regulamentadora número 1, seria como se fossem, nós somaríamos as duas, seriam dois textos em vigor. Como é que vai ser isso na prática? Tá. Então, só para a gente entender o que é a norma regulamentadora, né? Lógico, é uma norma que vem trazer uma regulamentação sobre determinado item de segurança e saúde. O nome já é bem claro quanto a isso. E como é que ela é criada, então, para a gente poder entender? Através de uma portaria.
Agora, a norma regulamentadora, ela não se confunde com a portaria. É a mesma coisa que é muito comum nós ouvirmos, né, que a CLT é o Decreto-Lei 5452. Não é, né? O Decreto-Lei, ele o quê? Ele aprovou a consolidação da Lei do Trabalho. A consolidação não se confunde com o decreto. A ANR funciona da mesma maneira. A ANR, ela não se confunde com a portaria. Então, vamos lá. A 915, ela trouxe o anexo 1, que alterou a redação da NR1, que tinha sido aprovada pela portaria 3.214. Uhum. Então, originalmente, a NR1 ela foi criada pela portaria 3.214. Essa não foi revogada. A 915 ela alterou a redação. Né? Então, quer dizer, na verdade, aquele anexo que tem na portaria 3.214, ele não tem mais aplicabilidade. Quando veio a portaria seguinte, 6.730, não é isso? Salvo engano. 6.370. Isso aí, desculpa, já confundi a numeração toda. Não Mas tem como memorizar. Eu coloquei aqui uma colinha, porque realmente são muitos números, muitas portarias, não tem como. É uma sucessão de portarias e a gente acaba se perdendo. Mas quando veio a portaria seguinte, então, ela revogou alguns artigos da portaria 915. Por quê? Porque a 915, ela, além de alterar a redação da NR1, ela revogou dispositivos de outras NRs, como você bem colocou. Só que o artigo 1º foi o artigo que aprovou a nova redação da NR1. A portaria seguinte, que eu não vou usar falar o número para não errar, ela revogou o artigo 1º da 915. Então, o que acontece? Ela revogou o anexo 1. Então, a NR1 passa a ter o texto do anexo 1 dessa última portaria. Foi uma salada, né? Porque, na verdade, realmente... Vai ficar muito confuso na prática. Porque era justamente o anexo 3 que revogava os itens de várias NRs. Exatamente. Exatamente. Então, na prática, o que seria... É porque qual é o grande problema? Como ela revogou, como a 915 revogou outras NRs, eles não quiseram fazer uma outra portaria revogando toda a 915. Isso seria um problema. O que aconteceria com aquelas normas que foram revogadas? Não haveria repristinação, mas teria um problema, né? Mas... Então, quer dizer, ficaram alguns artigos, né, vigentes e outros foram revogados. Na verdade, na prática, isso cria uma confusão muito grande. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós temos algumas outras portarias que tratam de anexos que viram uma confusão. Na própria reforma trabalhista, nós temos alteração de um artigo que conflita com outro e que o legislador poderia ter suprido, poderia ter sanado, e itens realmente que deveriam ter sido extirpados da CLT, retirados, não foram. Então, ficou uma confusão. Exato. E aí, na prática, nós temos que ir nos ajustando, criando teses, nos adequando. Mas faz parte, né? O pessoal não está conseguindo... Desculpa, Léo. O pessoal não está conseguindo ver todo mundo que está entrando, porque o papo aqui tá bom, mas eu não estou vendo as curtidas subirem, eu não estou vendo os corações subirem. Então, curtam, compartilhem, porque se vocês gostarem, a gente pode pensar para 2021, porque eu e o Léo merecemos férias, estamos cansados, trabalhamos muito esse ano. Exatamente. Mas, a continuação, para falar sobre a NR7 e a 9. Que foram muito alteradas. Mas aí o pessoal tem que curtir, tem que compartilhar e comentar e colocar as dúvidas aqui. Eu vi que o Dr. João colocou, mas depois eu volto, tá, Dr. João, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Que até para a gente conseguir falar sobre todo o tema da live, depois eu volto aqui nos comentários. Bom, um item interessante da NR1, eu vou pegar ainda com a redação acho que eu coloquei aqui com a redação nova. Bom, vamos ver. Que é sobre o direito de recusa, que eu achei bem interessante. No item 1.4.3, pessoal, vou ler rapidinho, tá? Não vai ser maçante, prometo. Ele diz o seguinte, até para vocês poderem entender, porque eu entendo que nem todo mundo tem como ficar olhando todas as NRs antes da live. Ele diz, e é interessante para vocês saberem isso, para vocês colocarem eventual inicial, para vocês poderem fazer uma denúncia, e orientar os seus clientes. O trabalhador da NR1, o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico o direito de recusa. E o 1.4.3.1, comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco,
não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Eu já vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer uma observação que não tem nada a ver com as NRs. Eu tinha um contrato de honorários que ele era assim, item 1.4.3, item 2.5. Quando eu li essas NRs, eu lembrei disso na hora, porque eu tenho uma colega que ela falou, não faz isso, olha, vai parecer que seu contrato tem muitas cláusulas, a pessoa vai ficar preocupada, ficar receosa. Aí eu lembrei, aí eu vi de onde eu tirei esses itens e subitens, mas enfim, vamos lá. Verdade. Eu queria saber de você. Você entende que esse direito de recusa, que no primeiro momento parece que é só para os empregados, os seletistas, contratados diretamente pela empresa, ele poderia ser exercido também por terceirizados e prestadores autônomos em observância à isonomia do ambiente de trabalho? Certo. Assim, Tainá, de cara, terceirizado eu não vejo como não aplicar. Tá? Então, é aplicável, sim. O artigo 57 da CLT, lá no inciso 1º, ele fala que compete ao empregador respeitar e aplicar as normas de segurança e saúde do trabalho. A redação não é essa, mas o espírito do inciso é esse. Então, quer dizer, compete à empresa, desculpa, o empregador não, compete à empresa. Então, quer dizer, empresa não só na figura de empregador, né? Nós temos depois, na sequência, um inciso que fala de empregados, aí sim se aplicaria aos empregados. Mas esse inciso 1º, então, ele se aplicaria a todos aqueles trabalhadores que estejam prestando serviço dentro de um determinado tomador. A Convenção número 155 da OIT também é clara nesse sentido, né? Que compete ao tomador de serviço aplicar as normas de segurança e saúde para todos os trabalhadores que prestam serviço dentro da empresa. Até porque a gente sabe, né, agora com o posicionamento do Supremo, né, na DPF 324, ratificando o entendimento de que é possível, então, terceirização de atividade fim. Hoje, a princípio, eu posso ter a terceirização de qualquer parcela de serviço dentro da minha empresa. E se aquela atividade for desenvolvida dentro do estabelecimento físico daquele empregador, eu posso, inclusive, fazer isso hoje, então, né? Eu posso ter uma parcela do meu estabelecimento que seja dedicada a uma empresa parceira, uma terceira. Eu vou ter que zelar também pela questão de segurança e saúde daqueles trabalhadores. Volto a dizer, né, o real beneficiário daquele trabalho é o tomador de serviço. Quanto aos autônomos, né, a Convenção 155 ela também seria aplicável. Agora, ali é um contrato de natureza civil, né, entre o tomador de serviço e o trabalhador, e aquele determinado trabalhador autônomo. Embora não, talvez, a gente é discutível o 157 da CLT, né, porque ali seria uma relação de emprego ou não, mas ainda assim, eu acho que, aí é uma opinião bem pessoal mesmo, que se aplica, sim, na verdade, esse dever de zelo, né, que o empregador tem que ter em relação a todos os trabalhadores que prestem serviço na sua empresa, não importa se seja um autônomo, né, não importa se seja um eventual até mesmo, né, um avulso urbano, ele vai ter que zelar, sim, pela questão de segurança e saúde, porque, na verdade, a gente sabe que não é possível dissociar o trabalho da figura, né, do empregado. Então, a partir do momento que eu contrato, eu levo o pacote como um todo, né? Então, se eu levo a mão de obra, eu também tenho que zelar por bem-estar físico, né, pelo bem-estar mental, pelo ambiente de trabalho adequado para aquele trabalhador. Então, como empregador, por mais que a gente possa não ter, talvez, no caso concreto, uma responsabilização direta, né, é sempre importante o empregador atentar, sim, para as normas de segurança e saúde, ainda que para um eventual trabalhador autônomo, né? Quanto ao terceirizado, eu não tenho nenhuma dúvida. Perfeito. E uma questão do autônomo, que é muito interessante, é que quando eu estou falando do autônomo verdadeiro, não a fraude trabalhista em que é feito o contrato pro forma, mas não falando da fraude, realmente do autônomo, algo interessante é que ele realmente utilize da autonomia das partes e da suposta igualdade que ambos possuem no contrato, de colocar cláusulas e negociar, por que não estabelecer, se ele está prestando serviços para um empregador que tem uma atividade de risco, ou uma atividade média, de risco baixo, médio, enfim, por que não colocar uma cláusula que estabeleça o direito de recusa, sob pena de rescisão por culpa do empregador? Por que não? As cláusulas são livremente negociadas, ou ainda que não totalmente livres, mas há um diálogo, uma suposta
igualdade entre as partes. Então, o que eu vejo é que realmente o prestador autônomo, muitas vezes, ele não se beneficia dessa igualdade para estabelecer cláusulas que realmente o coloquem numa posição adequada no contrato. Há uma fama muito grande de, eu quero buscar, será que eu sou um autônomo mesmo? Será que não seria melhor buscar a CLT? Depende do que você estabeleceu no seu contrato. Dependendo das cláusulas, vale mais a pena até você realmente ser configurado como um autônomo e buscar os seus direitos numa vara civil do que você pleitear um vínculo que é muito arriscado e realmente, por vezes, você não tem um dos requisitos do vínculo empregatício, talvez não tenha uma subordinação necessária ali, uma subordinação ou a habitualidade, enfim, um dos requisitos está faltando, até porque o prestador ele tem algum dos requisitos, ou vários, mas não todos. Tem as nuances. É muito próximo, mas talvez não seja o suficiente para o requisito do vínculo. Então, é uma sugestão, eu atendo muitos clientes que têm essa questão, inclusive faço contratos para prestadores autônomos e insiro cláusulas na medida do possível que os resguardem. Você não precisa ter vínculo, ser realmente seletista para ter toda a proteção. Você pode se valer do Código Civil, que também tem cláusulas e uma regulamentação boa. Enfim. Perfeito. Deixa eu só fazer duas observações. Lógico. A primeira que eu acabei a NR5, no item 5.50, ela também estabelece uma obrigatoriedade para o tomador de serviço para fiscalizar as questões as questões de segurança e saúde dos seus terceirizados. Uhum. Então, nós temos a previsão da ANR. E excelente essa sua colocação quanto ao contrato de natureza civil, porque o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, ele estabelece a natureza de risco da atividade, até a responsabilidade eventualmente objetiva do tomador de serviço. Então, é importante. Sim. Ele pode não ser empregado, mas na relação civil ele também pode ser responsabilizado. Então, realmente, perfeito. Concordo com você. Perfeito. Não, e os empregados, em geral, eles têm essa visão. Se eu não sou seletista, não estou amparado pela CLT, não estou amparado por lei nenhuma. Não, vocês estão amparados por uma outra legislação, só que é uma legislação civil. Estabelece regras diferenciadas e você também pode se valer dela. Mas, enfim, perfeito. Essa questão do risco grave, que eu comentei, o trabalhador entende que esteja submetido. Eu entendo, pela redação, que até ampararia um pedido de rescisão direta, dependendo do risco grave, pelo artigo 483, que trata da rescisão indireta, a linha C e D, que fala de exposição a risco e descumprimento contratual por parte do empregador. Você acha que é possível, é cabível? Eu não tenho a menor dúvida também, Tainá. Vamos pegar um caso concreto, então. Nós estamos lá numa determinada obra, o trabalhador está fazendo trabalho em altura sem as condições de segurança adequadas. Uhum. Há um risco de morte. Então, ele avisa ao seu empregador de que não estão sendo tomadas as medidas adequadas. O seu empregador persiste, né, e não adequa o ambiente de trabalho. Ele vai então ele fala, não vou voltar ao trabalho. Só que ele não pode ficar sem trabalhar eternamente, né? Então, ele precisa retomar as suas atividades. E o empregador não resolve o problema. Qual é a medida adequada que ele vai tomar? A rescisão indireta. Não há a menor dúvida quanto a isso. Né? Na verdade, os dois incisos realmente que você colocou. Né? O risco, realmente, e o descumprimento contratual. Então, um outro caso concreto também, imagine não fornecer um EPI que pode não trazer um risco iminente naquele momento, mas que com a recorrência, né, da exposição ao risco, imagina, um risco biológico, ele não utilize mais. Agora, né, exemplo, nós temos agora o Covid que nós estamos vivendo. Então, o empregador não fornece máscara. Uhum. Ele pode a qualquer momento adquirir a doença. Né? Uhum. Então, poderia ser enquadrado como gravemente risco, dependendo da atividade, provavelmente na atividade que ele, se não for na área de saúde, não. Uhum. Mas é um descumprimento contratual? Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida ali. E aí caberia rescisão direta? Sim. Perfeito. Essa questão do Covid foi uma excelente observação, realmente muito pertinente. Bom, já passou meia hora de live. A gente ainda está na NR1. Então, eu vou partir para a próxima questão, porque eu falo muito. Se deixar, eu vou ficar aqui complementando com várias coisas. Bom, a redação anterior da NR1, ela dispensava a pequena e média empresa de apresentar certos documentos, como o PPRA e o PCMSO, declarando que não havia risco químico, físico, biológico e, para o caso do PCMSO, risco ergonômico. A redação nova, no item, eu não vou nem ler a antiga para não perder tempo,
no item 1.8.4, ela repete, mas ela traz uma diferençazinha. Porque ela fala assim, eu vou ler rapidamente, não me matem, para vocês entenderem. Que as microempresas, empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, no levantamento preliminar de perigos, não identificarem exposição ocupacional a agentes físicos, químicos, biológicos em conformidade com a NR9 e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Bom, eu acredito que essas informações digitais vão ser feitas pelo social, né? Mas eu já vou passar a palavra para você falar sobre isso. E o item 1.8.6, ele fala mesmo, ele repete e diz que também quando não tiver risco relacionados a fatores ergonômicos, fica dispensada a elaboração do PCMSO. E vamos para a pergunta para o Léo. Léo, como empregador, eu não consigo entender isso. Como empregador vai identificar os riscos físicos, químicos e biológicos e fatores ergonômicos sem fazer o PCMSO e o PPRA? E outra, o que são esses novos termos trazidos pela NR1, que é o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco? Explica pra gente, por favor. Tá, então vamos lá. Então, mais uma vez a evolução da NR1, né, que foi muito positivo. Ela trouxe, então, realmente, agora há um gerenciamento, né, de risco ocupacional que é muito mais amplo do que apenas os documentos que antes existiam. Notem, antes já era um programa, né, o PPRA sempre foi um programa de prevenção de risco ambiental, assim como o PCMSO era o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Só que eles acabaram se resumindo a documentos. Então, a maior parte das empresas fazia o quê? Contratava uma empresa especializada em segurança e saúde, elaborava, né, o PPRA, ele pode ser elaborado por um técnico de segurança, por um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho, o PCMSO só por um médico do trabalho. Mas esse profissional, ele chegava à empresa, ele elaborava um documento e aquele documento ficava lá parado. Havia o acompanhamento quando a norma determinava. A NR1, hoje, ela estabelece um procedimento muito mais amplo. Que é o quê? Que é uma organização de gestão de risco. Então, você tem que fazer o gerenciamento desse risco. Para que você possa evitar o risco, você vai ter que primeiro identificar esse risco. Né? A empresa vai fazer esse primeiro momento de identificação. E aí que vem a questão que você trouxe. Né? Como é que ela vai fazer a identificação se ela não fizer um PPRA? Né? Na verdade, por mais que ela possa estar desobrigada a ter o PPRA, ela vai ter que fazer a avaliação de risco do ambiente de trabalho. Isso não tem como. Né? A empresa não deixar de fazer isso. Por mais que ela seja de risco 1 ou 2, né? E aí, onde é que estão esses riscos? Estão lá na NR4, né? A classificação de risco. Então, isso vai ser de acordo com a atividade desenvolvida pelo empregador. Isso pode variar muito. Mas ela vai ter que fazer algum tipo de avaliação. Que está lá no PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, na verdade, a tendência é que o PPRA seja substituído pelo PGR. Então, essa é a ideia, né? Com o tempo, que haja, então, esse gerenciamento de risco, que o gerenciamento de risco é o quê? Esse GRO que você falou, né? Seria uma atitude macro, então seria algo mais amplo, seria um procedimento adotado pela empresa, que incluiria, aí sim, os documentos de avaliação. Então, o que seria o primeiro deles? Seria o Programa de Gerenciamento de Risco, que é o chamado PGR. E, a partir daí, o PCMSO, né, de acordo, lógico, com a empresa, estando obrigada ou não a fazê-lo. Né? Mas essa norma, então, ela veio para quê? Para facilitar as micro e pequenas empresas. Volto a dizer, muitas vezes você precisa ter esse documento para uma sala, né, comercial. Então, uma pequena sala. Então, quer dizer que o trabalhador que está ali não precisa? Claro que ele precisa, ele também tem riscos. Especialmente riscos ergonômicos, risco biológico, muitas vezes pelo ar-condicionado, a iluminação adequada. Tudo isso são riscos que têm que ser avaliados pelo empregador. Agora, se ele fizer, então, essa análise prévia, esse profissional vai ter que fazer essa análise, vai ter que dizer que não há essa exposição ao risco, ele vai poder fazer isso por meio digital. Como deve ser feito? Nós não temos o sistema pronto ainda, porque nós estamos no período de vacatio legis, como você bem colocou. Né? São 12 meses aí até a entrada em vigor da norma.
Então, esse sistema está sendo desenvolvido, mas no momento não está sendo aplicado. Agora, a empresa jamais vai estar desobrigada de um programa de gerenciamento de risco. Isso não. Isso ela vai ter que fazer um gerenciamento do seu próprio risco. Ela vai ter que classificar o risco ocupacional, ela vai ter que implementar medidas de prevenção desse risco, se houver, né, no caso concreto. Um exemplo prático. No escritório, o teclado, né, o que a NR17 fala? O teclado não pode ser acoplado ao computador. Nós estamos passando isso hoje nesse programa de home office, né? Muitas empresas forneceram o que para os trabalhadores? Notebook. O notebook tem o teclado acoplado ao próprio computador. Sim. Ele não é móvel. Não está adequado à NR17. Nós temos que ter o quê? A possibilidade de regulagem da altura do monitor. O notebook também não permite isso, a não ser que você coloque, né, na verdade, um anteparo embaixo para regular essa altura. Tudo isso vai ter que ser avaliado. Né? Então, as empresas, na verdade, não há um salvo-conduto para que as empresas não façam qualquer tipo de análise. Não é isso. O profissional vai ter que verificar na prática se não há qualquer exposição ao risco. E aí eu já disse de antemão, não existe atividade que não haja exposição ao risco. Né? Viver já é arriscado, né? Então, não existe... Pode ser risco 1, mas algum risco ela vai ter. E para que a gente chegue à conclusão que é risco 1, eu vou ter que fazer análise. Né? Tem que fazer uma avaliação. Bem-vinda, Daniele, Leandro, da Execução Descomplicada, um projeto muito legal que ele integra a execução estratégica. Dr. Rodrigo Sá, sempre prestigiando a live, seja bem-vindo. Dr. Rodolfo, Juliana Sanger, obrigada por participar. Doutora Cláudia, tem que falar com o pessoal um pouquinho aqui, né, Léo? Senão... Claro. Eu fico embaixo aqui, eu nunca vejo quem está entrando. Não, eu tenho que aproximar, porque eu já nunca consegui enxergar direito. Só fazendo uma observação complementar ao que o Léo falou, a portaria 6730, que concedeu essa nova redação NR1, ela foi publicada em 12 de março de 2020. E ela tem uma disposição que ela vai passar a vigorar a partir de 12 meses da publicação. Então, seria 12 de março de 2021. E aí você vai ver que quando começar meados de fevereiro vai ser um desespero, todo mundo debatendo o assunto, tentando entender essa modificação, porque eu não estou vendo ninguém falando sobre isso ainda. Mas também, de uma certa forma, até compreendo, porque foram tantas modificações, MP 927, MP 936, conversão na Lei 14.020, enfim, diversas sucessivas alterações. Agora a questão do 13º, de quem teve redução e suspensão da jornada, se é integral, se não é integral, nota técnica do governo, é muita alteração. Então, de uma certa forma, até compreendo realmente... enfim, mas quando chegar mais para frente, esses assuntos todos vão ser... O pessoal vai querer debater mais sobre isso. Bom, vou falar rapidamente da NR10, não para tratar propriamente dela, mas só uma dúvida que me gerou, que eu fiquei e que eu acredito que alguns advogados também vão ter, é que a NR10, pessoal, ela fala sobre condições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direto ou indiretamente em instalações elétricas e serviços com eletricidade. E foi um dos itens revogados por aquele anexo 3 que eu comentei da portaria 915, que modificou a redação da NR1. E ele falava sobre justamente o direito de recusa, que nós mencionamos aqui um pouquinho antes na live, nos itens 10.13.1, 10.14.1 e 10.14.5 é sobre documentação. Mas ela também foi revogada em relação a isso, estabelecendo que antes a redação previa que as documentações previstas na NR, como documentos de inspeção, especificação de equipamento, prontuário de instalação elétrica, deveriam estar à disposição das autoridades competentes. Isso foi revogado. E foi revogado também o direito de recusa. Aí eu queria saber como é que vai ser na prática, como é que a gente vai conseguir conciliar essa disposição do item 10.14.1, que foi revogado da NR10, né, que tratava do direito de recusa, com a atual redação 14.4.3 da NR1, que ainda assegura o direito de recusa. Então, na prática, o trabalhador pode utilizar uma outra NR justamente por ser de normas de observância geral para exercer esse direito de recusa ou não? Como é que fica isso na prática? Só fazer uma saudação ao amigo Cássio Moro, que está aí conosco. Esse eu consegui ver aqui, ó. Ele parou aqui. Doutora Ana, seja bem-vinda também. Um beijo, doutora Kelly. Então, vamos lá. Mais uma vez, uma alteração foi positiva
porque a NR1 ela passou a estabelecer o regramento geral. Né? Então, se ela se aplica a todas as NRs, você não precisaria ter mais um dispositivo específico na NR10, que causaria mais confusão, né, que traria solução. Então, foi salutar essa revogação. Na verdade, por mais que seja revogado, então, o dispositivo específico da NR10, aplica-se o dispositivo geral da NR1 também para os trabalhadores que teriam submetido ao risco, né, eletricidade. Então, realmente, esses trabalhadores podem também se utilizar do mesmo dispositivo que nós tratamos anteriormente. Agora, quanto à apresentação de documentos, nesses documentos está à disposição, na verdade, a norma NR10 ela foi revogada quanto a esses documentos estar à disposição da autoridade de fiscalização. Na verdade, não fala só da Inspeção do Trabalho. Só que o dispositivo, é curioso que o item anterior da norma, ele fala que tem que estar à disposição dos trabalhadores que estejam diretamente relacionados. Sim. Então, quer dizer, na prática... Exatamente. Como o auditor vai verificar isso na prática? Como é que ele vai verificar se os documentos... Isso, né, tem 10.14.1, um pouquinho anterior ao 10.14.5. Exatamente. Então, se ele permanece obrigatório, está à disposição, para verificar se... como é que o auditor vai verá se está ali? Ele vai ter que verificar se está à disposição do trabalhador. Para verificar, ele vai ter que verificar os documentos. Então, os documentos permanecem à disposição no local de trabalho. Sim. E é inerente ao próprio fiscal, né? Poder exigir até para o muros, para poder verificar se está cumprindo ou não está cumprindo. Então, realmente, essa revogação... Exatamente. Essa revogação, eu confesso que eu não vi aplicação prática tão grave assim. Bom, alguém perguntou aqui em algum momento por que eu estou bebendo 2 copos. Isso é importantíssimo, né, gente? Pergunta técnica. Vou explicar, tá? Esse copo aqui maravilhoso, de hierarquia dinâmica, eu estou bebendo meu café. E o meu eu estou bebendo a água, tá? Porque eu gosto de ter o meu copinho de café e da água. Bom, passada essa questão técnica importante, vamos para a NR12. Que é a NR que a gente fala. Eu vou fazer também então, o meu aqui do nosso canal. Sim, lógico. Essa sua caneca também tá muito chique. Eu acompanho lá as lives do canal FT no YouTube. Pessoal, sigam, é um canal excelente. Só live de excelência, muito boa. E sigam lá. É o canal do AFT no YouTube, tá? Obrigado. E sigam meu canal também no YouTube, do Juridicando na Rede. Eu também tô promovendo. Sim, sem dúvida. Bom, vamos falar sobre a NR12. É a portaria 916, de 30 de julho de 2019. Essa NR, ela trata de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Essa já passou a vigorar na data da publicação. E algumas mudanças me chamaram a atenção, como a do item 12.2, que... perdão, não falei com o Danilo. Danilo, seja bem-vindo, tá? Desculpa, não falei com você. No item 12.2, ela fala o seguinte... Na redação, quer dizer, na verdade, fiz uma observação aqui, que na redação anterior, o piso não podia, falava que o piso não podia ser escorregadio, falava da questão da limpeza, que não podia ter objetos, e agora não. Ela fala de uma forma genérica que o piso do local, da empresa onde é realizada a atividade, o piso tem que ser adequado para suportar a carga do equipamento e circulação de pessoas. E aí eu vou passar a pergunta para o Léo. Como o auditor pode verificar se a empresa está cumprindo uma condição de segurança do ambiente de trabalho com base em um conceito jurídico indeterminado, como esse constante da NR, ou seja, o termo adequado? Como é que vai ser isso na prática? Certo. E aí nós vamos voltar então à questão do PGR, né? Sem dúvida, o programa de gerenciamento de risco, ele vai ter que solicitar, vai ter que requerer um projeto técnico para esse piso. Né? Então, a empresa, quando ela vai fazer... Na verdade, já fazendo uma observação, a NR12 foi uma das alterações, não essa última agora, mas ela vem sofrendo diversas alterações ao longo do tempo, e desde a sua implementação lá inicial, ela tem muita discussão quanto à sua aplicabilidade, né? Porque ela, aí volta o seu contrato lá também, né? Ela tem muitos itens, sub-itens. Então, muitas vezes, para você ter uma pequena máquina, você tem que respeitar diversos itens da norma. Ela sempre foi bem complicada. Só que quanto ao piso, não. Então, você tem que ter um projeto técnico para dizer se é adequado ou não. A empresa estará obrigada a fazer isso. Ela não pode simplesmente instalar a máquina em qualquer local, né? Por mais que esse adequado realmente é um conceito indeterminado.
né? Quem é que vai dizer que é adequado? Então, vai ter que ser um profissional técnico, que vai dizer que aquele piso realmente está adequado. E agora, também, na inspeção, o auditor fiscal ele vai poder verificar se há ou não adequação daquele piso, né? Então, se o piso tem ranhuras, se ele está quebrado, né? Se ele realmente for um piso escorregadio, que possa causar algum tipo de acidente ao trabalhador, isso, de fato, ali, até mesmo ensejar, né? Eventualmente, que aquele equipamento seja parado, né? Nós vamos falar, eu não quero falar que nós vamos falar da NR3 ainda, mas eventualmente vai acontecer isso na prática. Agora, o que importa, então, é que haja esse projeto técnico. Esse projeto técnico ele vai ter que ser feito. A interdição da máquina, eventualmente, vai ocorrer na ação fiscal na prática, né? Esse projeto técnico ele é importante, até porque senão a empresa pode impugnar judicialmente, dizer que por ser um conceito jurídico indeterminado, o auditor não fez o enquadramento correto, ou não observou alguma outra norma, enfim, até internacional, alguma convenção, é muito bem complicado. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é o item 12.14.2.1, que esse item, eu achei um pouquinho uma mudança que me parece que não foi tão salutar, mas vamos lá, eu quero escutar você. Ele retirou a obrigatoriedade de registro de inspeção de rotina das condições de operacionalidade e segurança realizada pelo operador da máquina ou equipamento. Ou seja, esse registro pelo operador, ao verificar se a máquina está funcionando antes de cada uso, ele passou a ser opcional. E aí, como é que o auditor pode entender visita ao local da empresa se ela tá observando realmente as demais normas de segurança no ambiente de trabalho? Ele pode exigir esse registro de inspeção mesmo tendo sido revogado no NR? Quer dizer, perdão, tendo passado a ser opcional? Então, na prática, vai ser verificado o quê? Se aquela máquina, na verdade, a gente está vendo a inspeção periódica. O que foi revogado foi a obrigatoriedade de, ao final de cada turno de trabalho, todo trabalhador ele tem que verificar a condição daquela máquina. E o que ele fazia? Ele anotava essa condição num livro, para que o próximo operador ele tivesse, né, acesso à condição daquela máquina no equipamento. Eu confesso que realmente pode parecer uma burocracia ou algo que não seja interessante, mas é muito interessante. Por quê? Porque na prática o trabalhador está identificando ali qual é a condição do equipamento. Então isso é importante para o próprio empregador. Sim. É lógico, né? Se o trabalhador ele verifica que há uma irregularidade naquela máquina, ele vai ter que reportar ao empregador. E aí o empregador ele vai ter que ter um procedimento para isso, né? Agora, a gente está falando isso se for uma grande indústria. Agora, imagine só, a gente está falando de uma máquina numa padaria. Você pode estar num pequeno ambiente empresarial. Aquelas máquinas também estão sujeitas à NR12. Então, aí é que está. Talvez essa alteração ela venha atender esses pequenos empresários. Só que ainda pequeno empresário, eu orientaria a ter esse livro. Porque o trabalhador ele vai anotar ali, ele vai dizer, né, que não, naquela inspeção, na verdade, é uma inspeção visual, que não havia problema, e aqueles que estão entrando o seguinte, ele vai verificar que realmente não tinha antes, até para ele saber o momento em que eventualmente ocorreu, né, determinado problema na máquina, no equipamento, ele vai se resguardar com aquilo. Agora, por mais que não haja o livro, então tem que haver a inspeção, a manutenção periódica daquela máquina ou equipamento, e na prática, o auditor ele vai verificar também visualmente se aquela máquina preenche os requisitos da NR12. Então, imagina uma máquina que utilize correias, aquela correia, ela não está protegida, ou ela está desgastada, que ela possa causar algum tipo de acidente de trabalho, ele naquele momento ele pode fazer a interdição da máquina, ainda que não haja um livro de ocorrências, né? O que a sua pergunta assim, ele pode exigir que haja um livro? Isso não, né? Então, como a NR tornou facultativo, ele não vai poder exigir que a empresa mantenha aquele livro. Entendi. Essa é uma questão um pouquinho complicada, porque, por exemplo, numa padaria, esse exemplo que você deu, realmente o pequeno e médio empresário, ele tem um custo alto para adaptação dessas normas, e a mesma norma que vai incidir para ele vai incidir para uma grande indústria. Mas, da mesma forma, imagina, por exemplo, uma máquina de frios.
que ela é muito perigosa ali para o trabalhador, e se ela emperrar, ele pode acabar se cortando, enfim, e tendo um acidente até grave. Então, realmente, essa alteração eu não vi com bons olhos. Eu acredito que Não. vai trazer uma exposição grande Também para o não achei. empregado. E isso também acaba jogando ônus para o empregado, porque no momento em que fica na obrigatoriedade dele reportar algum problema, o ônus da prova vai ser dele inventar o processo, porque ele vai relatar que ele reportou e o empregador vai alegar como contra-tese, contra uma antítese que não foi reportado. E o ônus da prova com relação a isso, por eventual acidente de trabalho, enfim, aí tem gente que vai entender que é a responsabilidade objetiva, outro subjetivo, enfim, de qualquer forma, isso pode acabar trazendo ônus para o empregado em relação a essa prova, que fica mais difícil, porque ele vai ter que ter uma testemunha para comprovar que ele reportou. É bem delicado. Perfeito. Nesse ponto. Eu acho que foi uma alteração boa. Mas, vamos falar sobre a NR3, que é a última NR de hoje. Nós já temos 1 hora de live, passou muito rápido. Nossa, passou voando mesmo. Passou voando. Bom, a NR3, ela foi modificada pela portaria 1068, de 23 de setembro de 2019, e ela veio acompanhada da portaria 1069, que trata do regulamento, que regulamentou o procedimento administrativo relativo aos embargos e interdição, estabeleceu requisitos obrigatórios, competência dos fiscais para adoção das medidas, recursos, prazos. Em relação à NR3, eu também ouvi elogios, principalmente com relação à portaria 1069, porque me parece que ela esmiuçou mais o procedimento, trouxe regras mais claras. E é importante ressaltar que ambas vão entrar em vigor 120 dias após a sua publicação. Então, vão passar a vigorar a partir de janeiro de 2021. E aí eu queria que você falasse um pouquinho com relação a essas mudanças feitas pela NR3, se você achou boa, achou que melhorou, o que você acha sobre ela? Eu achei também, eu concordo que foi uma alteração bem saudável, bem salutar para a norma, porque ela trouxe critérios mais objetivos, né? Antes, a antiga NR3, ela tinha alguns critérios muito subjetivos. Isso trazia uma insegurança para o empregador, mas também para o auditor. Porque o auditor ele não sabia se deixava de interditar, porque poderia ser um excesso, né, naquela interdição, mas também, não interditando, ele poderia ser responsabilizado por um eventual acidente de trabalho, né, uma eventual, até mesmo morte do trabalhador. Sim. Então, hoje você tem critérios objetivos em que você tem uma tabela, na verdade, né, o modelo, salvo engano, ele é da Nova Zelândia. É curioso, mas foi trazido para cá e foi adaptado, lógico, à nossa realidade. Então, você tem uma tabela bem objetiva, em que você analisa o risco, em que você verifica o que pode derivar daquele risco, e a partir dessa correlação lógica, vê as opções do que você deve fazer. Então, ficou muito mais objetivo. Sim. O auditor, quando ele vai fazer lá, quando ele vai lavrar a interdição, ou o embargo, ele vai chegar e vai esmiuçar isso. Ele vai demonstrar, né, qual foi o caminho percorrido para chegar àquela solução. Então, ficou muito mais objetivo, ficou muito mais seguro para o auditor, no desempenho da sua função, assim como ficou muito mais seguro para o empregador. Por óbvio, né? Ele sabe que quando o auditor está interditando ou está embargando, ele fez aquilo porque ele estava de acordo com a norma. Então, dificilmente vai ser uma análise meramente subjetiva e diminuiu, né, a possibilidade de erro quanto a essa prática, né, que também sempre foi muito controversa, sempre foi muito... porque é uma medida, a medida limite, né, que você chega ali e exerce o poder de polícia paralisando uma atividade, deixando um equipamento, né, interditado. Sim. Mas eu acho positivo. Tainá, nesse caso, eu achei... Sim, e a interdição também traz impacto para os empregados, de uma certa forma, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar parada a atividade econômica, isso pode trazer realmente impacto para os empregados. Mas realmente eu escutei muitos elogios em relação a essa portaria, a esse procedimento. Ficou, não claro que não seja vinculado, mas ficou mais vinculado, ficou mais claro, ficaram mais claros os critérios. É bem interessante, traz uma segurança para todos. E aí a empresa também vai entender quando
que o fiscal, quando ele atuar, quando ele embargar alguma atividade, até o questionamento vai ser mais difícil de ser feito, né? Porque as hipóteses estão lá. Então, se não está cumprindo, realmente traz uma segurança para o fiscal aplicar aquele ato. Bom, a Kelly falou assim, com relação àquela NR12 que nós estávamos comentando. Inclusive, assumindo o encargo de reportar as condições do equipamento, um ônus que a princípio não seria do empregado, aquela passando a ser facultativa, né? Bom, um beijo para a Gabriele, um beijo para o Miller. Acabamos. Um abraço aqui para o Fred Toledo também, o querido Fred que entrou aqui. Marcelo Belo, colega de trabalho. Excelente. Realmente, passou voando, né, Tainá? Passou voando. Bom, só vou falar para o pessoal as NRs que ficaram pendentes, que a gente pode até falar numa outra ocasião, que é a NR7, A9, A15, A16, 18, 20, 24, 28. E essa portaria, número 355, de outubro agora de 2020, que revogou 48 portarias do Instituto Ministério do Trabalho. Exato. Então, com certeza assunto para mais lives. Bom, queria agradecer muito por você ter aceitado o convite, por todas as informações, pela aula que você deu para gente. Muito obrigada. E é um assunto assim que, quando você quiser, você já está automaticamente convidado. Não precisa nem perguntar. A gente já combina e marca, tá? Eu que agradeço, Tainá. Foi um prazer. Agradeço a todos que nos assistiram aqui. Foi muito legal para a gente poder bater esse papo aqui. Foi ótimo. Um abraço a todos. Obrigada por vocês assistirem. Curtam, compartilhem, acompanhem lá o canal do YouTube. E é isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite para todos. Eu vou deixar lá em salvo no feed, tá? Então, quem vocês sabem, se vocês não conseguiram assistir tudo ou quiserem compartilhar com alguém, tá lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.